Raia, tudo certinho? Então, tá bom. Pegou os slides lá que eu pus hoje no Classroom? Tá bom. Pega lá que hoje nós vamos entrar em matéria nova. Hoje. Belezinha, então. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje... Deixa eu fechar aqui. Aí, pronto. Tudo bem, então. Boa noite para todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Eu coloquei slide novo lá. Novo não, né? Eu atualizei o slide com a matéria de hoje. Então, é bom que vocês peguem, né? Tenha os slides em mãos. Eu nem vou projetar hoje o slide, que eu tô com medo de cair a nossa internet. Então, mas eu vou usar os slides hoje, tá? Elvira, boa noite. Deixa eu abrir meu slide aqui. Calma lá. Deixa eu pegar o slide aqui. Prontinho. Bom, então vamos começar nossa aula. Deixa eu só fechar aqui. Minimizar aqui. Tá chegando mais gente. Permitir. Boa noite, Beatriz. Tudo bom? Agora eu estou vendo, pessoal. Boa noite, Lucas Felipe. A Andriele, boa noite. O Marco Alan, boa noite. O Lucas Felipe, professor, a internet aqui em casa não está colaborando. Então, qualquer coisa, se eu cair, é isso, ok? Ok, Lucas, que até a minha internet hoje também está meio... A Elvira, boa noite, bem, tudo bom? A minha xará, boa noite, Beatriz. Vamos lá, legal. Bom, então, é importante que vocês estejam em mãos com o slide que eu postei lá hoje, tá? No Classroom, eu atualizei o slide com a data de hoje. Então, vamos lá. Do que é que nós estamos falando? O último assunto nosso foi a teoria da contingência, onde a gente falou muito da questão da incerteza, né? Teoria da contingência é por conta das incertezas, né? E depois nós entramos no DO, que é a teoria do desenvolvimento organizacional. E qual que é o foco dessa DO, do desenvolvimento organizacional? É uma teoria focada na gestão das mudanças. Como assim gestão das mudanças? Preparar as pessoas, o recurso humano, as pessoas nas organizações, para que essas pessoas
tenham novas habilidades e possam, então, ter um enfrentamento num cenário de mudanças, de incertezas, né? Ou seja, essa teoria do DO, ela é do desenvolvimento organizacional, ela é todinha focada na preparação das pessoas para as mudanças, certo? E nós falamos nessa teoria do DO que não tem como você falar em gestão de mudanças se você não mexer em 2 pontos centrais dentro de uma organização. Para falar em mudança, você vai mexer no comportamento das pessoas. E você, para poder mudar o comportamento das pessoas, você vai mexer em 2 pontos centrais na organização. Que pontos são esses? Você vai ter que mexer com a cultura e mexer com o clima organizacional. Certinho? Entrou o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Boa noite, professor. Desculpa a demora. Beleza, vamos lá. Então, veja bem. A última aula nossa, a última discussão nossa foi justamente, então, falando dessa teoria do desenvolvimento organizacional, que é uma teoria que fala da gestão da mudança dentro da organização e, principalmente, de preparar as pessoas para as mudanças. E como é que eu vou preparar as pessoas para a mudança? Eu vou mexer no comportamento delas. E para eu mexer no comportamento das pessoas, eu vou focar em 2 pontos essenciais dentro da organização, que é a sua cultura e o seu clima organizacional. Então, na nossa última aula, nós colocamos em discussão até, né, os pontos de um vídeo que falava sobre cultura organizacional. E o que trazia lá de importante, o que ficou para nós de importante, né? E o vídeo abordou deu vários enfoques na questão da cultura, dizendo que a cultura ela está relacionada às normas que tem dentro da empresa, né? O que pode, o que eu não posso fazer dentro da empresa. Isso é um elemento da cultura, né? As crenças, aquilo que se acredita ou não dentro da empresa. Uma empresa que acredita que a gente tem que ser ético, ela vai trabalhar com ética, né? Se a empresa gosta de um cambalacho, então ela não deve estar muito preocupada aí com a questão da ética, né? Dependendo do tipo de cambalacho. Bom, enfim. Então, a cultura, os elementos da cultura, a cultura, ela forma esse conjunto. As normas, né? Nós falamos que a cultura está relacionada às crenças, aquilo que as pessoas acreditam, que a cultura está associada a valores, né? Comportamentos, as tradições, os hábitos, tudo isso são elementos da cultura. Então, nós conversamos bastante sobre o vídeo que abordava essa questão da cultura organizacional, né? E onde foi ressaltado para nós que a cultura é um ponto muito importante, a cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura cria identidade, né? Quando você se junta a um grupo que segue as mesmas normas que você, que acredita no que você também acredita, né? Que tem os mesmos valores que você tem, vocês criam identidade. E identidade é uma coisa muito importante quando a gente se refere a um grupo
e quando a gente se refere a uma organização, né? Por quê? Porque dentro de uma empresa, a questão da identidade, você vai perceber na forma que as pessoas se vestem, na forma que as pessoas conversam, como elas conversam, né? Faz parte da identidade e da cultura, tá? Muito bem. Falamos, então, vários pontos. Compara a cultura como se fosse aquele bloco de gelo imenso que fica no oceano, né? Você só vê a pontinha dele lá em cima, mas você não vê que lá embaixo foi aquele que afundou o Titanic, né? Bateu no iceberg. Muito bem. Então, o que é essa cultura do iceberg, né? Que nós comentamos? É justamente que quando a gente está se referindo a uma organização, tem coisas que são visíveis, a gente só enxerga o pontinho, né, do iceberg, só aquele pedacinho que está visível, certo? Então, a gente fala que essa parte visível da organização é a parte formal, que é a parte que está acima do nível da água, né? Ou seja, como que eu vejo a organização. Agora, o que é importante é o que está debaixo d'água, né? Que é a parte informal da organização, que você só vai conhecer se você estiver trabalhando lá dentro, é que você vai conhecer de verdade, né? Então, quando a palestrante falou para nós nessa questão que a empresa funciona como a cultura do iceberg. Então, eu tenho o lado formal, que é aquilo que eu vejo, que está acima d'água, mas o que acontece realmente dentro dessa empresa está do lado informal, abaixo da linha d'água, né? Então, ali é como realmente as coisas acontecem lá dentro. Você só vai conhecer quando você entrar, quando você estiver lá dentro, senão você não vai conhecer. Bom, aí falamos muito de cultura, tal, muito bem. Hoje nós vamos dar mais um passo para frente nas nossas teorias. Por quê? Porque hoje, contingência, DO, nós já estamos aí, década de 70, 80. Agora, nós vamos entrar na década de 90, né? Então, eu enviei uns slides atualizados para vocês no Classroom, e é por lá que eu vou estar conversando com vocês hoje, tá? Eu não vou colocar no modo de apresentação aqui, porque eu estou com medo da internet não dar conta. Mas a gente vai se falando. Vamos lá. O que é que nós vamos aprender de novo hoje? Hoje nós vamos aprender sobre as novas abordagens da administração, tá? Então, quando vocês pegarem os slides lá do Classroom, está lá na página 40 do slide. Quem tiver com o slide na mão, pode abrir na página 40, tá? Vamos lá. O que é que nós vamos falar sobre as novas abordagens? Primeiro, nós vamos entender um pouco o que impactou a questão da era da informação, de modo geral, e o que ela impactou no ambiente, né? Ambiente externo, e o que ela impactou nas organizações. Então, o que mudou, tá bom? Então, vamos começar daí. Primeira coisa que nós vamos falar é da era da informação. Pessoal, era da informação, oficialmente, ela começa na década de 90, né? Por quê? Porque há uma intensificação do uso de tecnologia. Ai, professora, mas
Já se usava robô na década de 80 dentro das indústrias, claro que usava. Mas a década de 90, nós temos uma intensificação dessas tecnologias que vão convergir para o que hoje a gente chama de internet das coisas, ou as chamadas máquinas inteligentes. Ou seja, antes nós tínhamos a robótica, nós tínhamos a automação, né? Mas o que acontecia? Essas máquinas, elas faziam o serviço operacional, repetitivo. Então, o robô, a robótica, servia para isso, para serviço operacional repetitivo. A partir da década de 90, que ficou conhecida como Era da Informação, há uma intensificação das tecnologias e agora nós temos as máquinas inteligentes, ou seja, máquinas que serão usadas para tomada de decisão. Máquinas que tomam decisão, certo? Então, é isso que vai caracterizar para nós a partir da década de 90. Qual outra característica importante que nós temos a partir da década de 90? Sai de cena a questão do capital financeiro, né? É rico quem tem o dinheiro? Não. É rico quem tem o capital intelectual. E o que é esse capital intelectual? É o conhecimento aplicado na tecnologia. Então, o foco, ele deixa de ser o capital financeiro e passa a ser o capital intelectual. Porque está aplicado em tecnologia. Então, a grande riqueza passa a ser o conhecimento. Pessoal, lembra quando nós falamos lá da era, antes da era artesanal, ou até a era artesanal, o que era riqueza para uma nação? O que representava riqueza na era artesanal? Quem que era rico nessa época? Na Idade Média, essa época artesanal, quem que era rico? O que era riqueza para uma nação? Mas e o que era a fonte de riqueza? Qual era a fonte de riqueza? Não. O símbolo de riqueza para as pessoas. Mas você sabia que uma pessoa era rica nessa época artesanal? Quem tinha o quê? Um pedaço do quê? Terra. Então, essa época artesanal, riqueza era ter terras, certo? Depois que nós mudamos, saímos da era da revolução, dessa época artesanal e fomos para a época mecânica, produção mecânica, o que é que passou a ser a riqueza? O que representava a riqueza depois da aplicação das máquinas dentro das fábricas, com a vinda das máquinas? O que passou a ser riqueza? Quem que era rico? Quem tinha o quê? Chaminé. Chaminé. Quem tinha uma fábrica. Exatamente. Quem tinha uma fábrica, chaminé era símbolo de riqueza, né? Na parte da primeira Revolução Industrial. Muito bem, as chaminés representavam riqueza. E da década de 90 até os nossos dias,
o que é que representa a riqueza? O que representa a riqueza? Agora, quem tem o quê? Quem são os países mais ricos? O que eles têm? Excessiva. É? Não ouvi. O que é? Qual que é o símbolo da riqueza hoje? O país que tem o quê? Tecnologia. É a Bruna pôs aqui, ó. Belezinha, Bruna. Bruna Lopes. Exatamente, né? Hoje, o símbolo da riqueza, quais são as maiores potências do mundo? Aquelas que têm conhecimento e tecnologia, né? Quem tem conhecimento e tecnologia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, né? Exatamente. Então, quem detém o conhecimento aplicado às tecnologias. Muito bem. Então, pessoal, isso é que vai caracterizar a nossa época. A partir da década de 90, o que caracteriza o cenário é isso. É capital intelectual, é cérebro, né? É cérebro, é capital intelectual, é conhecimento, tá? E é tecnologia. É isso que manda, ok? Muito bem. Quais são as influências que nós sofremos com a vinda, a partir da década de 90, das TIs? O que são TI, gente? O que é TI? O que é TI? Técnico informático. Tecnologia da... O quê? Informação. Perfeito. Tecnologia da informação. E outros ainda não chamam de TI, tecnologia da informação. Outros chamam de TICs. O que são as TICs? Tecnologia... O quê? Da informação e comunicação. TIC. TIC. Tecnologia da informação e da comunicação, que é isso que manda hoje, certo? Qual a influência das tecnologias na nossa vida? 3 pontos fundamentais que mexeu com a nossa vida: espaço, tempo e conectividade. Vamos lá. Espaço. O que aconteceu com o nosso espaço a partir da vinda das tecnologias, gente? Qual é o espaço que predomina? Qual espaço predomina com a vinda da tecnologia? Espaço virtual, né? Ou seja, a primeira influência da tecnologia é justamente a compressão do espaço. O que é essa compressão do espaço? Nosso espaço mudou, gente. Nós saímos do espaço físico e estamos no espaço virtual. Olha a nossa aula hoje, né? Como que está ocorrendo a nossa aula hoje? No espaço virtual, né? Então, é isso que eu... Aqui está pedindo para... Deixa eu alterar um negocinho que está pedindo, peraí. Então, o que é que está acontecendo nos nossos dias? A compressão do espaço, né? Por conta
dessas tecnologias de informação. Então, ou seja, cada vez mais a gente não utiliza o espaço físico, cada vez mais nós utilizamos o espaço virtual. Isso serve para comprar as coisas, né? A gente usa comércio eletrônico, para comprar as coisas, para dar aula, espaço virtual, né? Você precisa de um psicólogo, você tem aí nos sites aí que tem psicólogos disponíveis. Ou seja, eliminou-se, ou quase eliminou-se, né? Ou quase que totalmente, o espaço físico. Ou seja, ao predomínio do espaço virtual. O que é que aconteceu com o tempo? As influências das tecnologias da informação alteraram o nosso tempo. Como que é o nosso tempo hoje? Tudo se tornou o quê? Instantâneo. Né? Instantâneo. Ocorre algum acontecimento, pode ser do outro lado do mundo, a gente está sabendo na hora. Notícia que demorava dias para chegar até a gente, e nós já estamos sabendo no mesmo instante. Então, como reflexo da tecnologia da informação, a compressão do tempo. As comunicações tornaram-se móveis, flexíveis, rápidas, diretas, em tempo real. Outro reflexo das tecnologias, a conectividade. Né? Ou seja, nós estamos praticamente o tempo todo conectados, seja um celular, seja através de um notebook, seja por conta da mídia que for, né? A gente vai fazer reunião aqui, nós estamos no Meet agora, nós estamos conectados. Então, essa ligação, essa conexão hoje, ela está permeando a nossa vida em tudo que a gente vai fazer. Então, a partir da década de 90, com relação às influências da TI, nós temos a alteração do nosso espaço para o virtual, do nosso tempo para o tempo real ou instantâneo e da conectividade, né? Através dos recursos aí de multimídia, a gente está o tempo todo conectado, certinho? Muito bem. Então, nós temos aqui alguns grandes desafios nessa era da informação. O primeiro grande desafio é justamente o conhecimento. O que é que está acontecendo com o conhecimento? Está predominando a chamada internet das coisas. Aplicar conhecimento no produto. O produto está agregando conhecimento no produto. Quem é que me dá um exemplo de um produto inteligente? Quem que me dá exemplo de um produto inteligente? Um produto agregado conhecimento nele. Quem que me dá um exemplo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim, professor. Aí, melhorou. Vocês estão muito quietinhos. Vamos lá, quero que vocês participem. Quem que poderia me dar um exemplo de um produto inteligente? Computador? Computador.
o celular que você está na mão. É um produto inteligente, né? Ele consegue tomar decisões para você, né? Tem coisas que você pode programar e o próprio equipamento faz para você, o aparelho faz para você. Um carro que estaciona sozinho, né? O carro lá que consegue estacionar, ele é um produto inteligente. É um carro tomar decisão lá do espaço, da vaga e estacionar, né? Inteligentes, cada vez mais, né? Agregar conhecimento, tecnologia no produto, tá? Outro desafio da era da informação é a digitalização. E aí, o que é essa digitalização, pessoal? O que é a digitalização? As coisas se tornando cada vez mais o quê? Digitais. Cada vez mais a gente vai desaparecer com o papel. A tendência é sumir com a utilização do papel. Eu não consigo, né? Porque eu uso muito papel para tudo. Assim, eu gosto de anotar, eu vou ler um livro, eu quero. Se bem que eu já estou mudando, né? Estou comprando livro aí. O e-book é muito mais barato, né? O livro que vem, você baixa ele, o livro, sai muito mais barato do que o livro em papel. Então, o que é que está acontecendo? É a questão da digitalização. Então, a tendência é a gente desaparecer com o papel, usar cada vez mais recursos digitais. Tá? Outra característica e outro desafio é a virtualização. Cada vez mais as coisas físicas se tornam virtuais. Cada vez mais nós vamos estar usando esse espacinho aqui virtual, esse ambiente virtual, né? Para muita coisa que a gente precisa, a gente já usa. E agora, então, nem se fala, né? Então, para estudar, para tudo, para entretenimento, né? Até para tratamento médico, o espaço, o ambiente virtual sendo usado. Então, cada vez mais predomina a virtualização. Outra questão aí, outro desafio dessa era nossa, a molecularização. Lembra em molécula, em célula. E o que quer dizer essa molecularização? Cada vez menos nós vamos conseguir fazer as coisas sozinhos. O predomínio de equipe, o predomínio de grupo, há uma necessidade muito grande dos trabalhos que a gente tiver que desenvolver, fazer cada vez mais em equipe, em grupo. Por quê? Porque está tudo muito mais difícil. E um tem que se apoiar no outro. A ideia de um, a ideia do outro, sozinho, ninguém vai dar conta. A ideia do super-homem, aquele que faz tudo sozinho, que vem, resolve tudo, está desaparecendo. A ideia é cada vez mais esse trabalho em equipe. É a ideia de molécula, célula, molecularização. Outro desafio da era da informação são as redes interligadas, a interligação. Gente, o que é net? O que quer dizer net? Todo mundo fala em internet hoje. Net, internet. O que é net? O que quer dizer net?
Net quer dizer rede, rede. Cada vez mais, lembra da teia de aranha, né? Cada vez mais nós estamos em rede, interligados um com o outro. Então, por isso que se fala em redes interligadas e integração, um ligado ao outro. A ideia da rede, da net, né? Outro desafio dessa era nossa é a desintermediação. E aí, o que é isso, desintermediação? É retirar o intermediário, né? É retirar o intermediário. Então, desintermediação, muita coisa hoje que você vai comprar, você já consegue fazer o pedido direto na fábrica. Cada vez mais, ou cada vez nós utilizamos menos o intermediário. Antes, muita coisa era assim, você comprava, você era o consumidor, que comprava na loja, que comprava da fábrica. Fábrica, loja, consumidor. Hoje está cada vez mais estreitando o contato direto entre fabricante e consumidor, né? Cada vez mais a pessoa está comprando ou está negociando direto com a fábrica. Então, diminuindo o papel do intermediário. Outro ponto aí, outro desafio da era da informação é a convergência. O que é essa convergência? Cada vez mais nós estamos utilizando, né, de produtos, de tudo que envolve, todos os componentes que envolvem as indústrias de computação, as novas mídias, né? E a gente vai atrás dessas novas mídias. Lança um celular, não demora muito, já lança outra versão de celular, né? Então, é nesse sentido. Outro desafio da nossa era é a questão da inovação, né? E por que inovação? Porque a inovação demanda criatividade. Todo mundo quer coisas novas, diferentes, novidades. E aí, para que essa inovação se mantenha, a criatividade tem que estar em alta, por isso que se valoriza tanto hoje pessoas criativas. E, em contrapartida, aumenta o descarte, né? Quanto mais inovação, mais as coisas são descartadas, né? A gente acaba, você compra um celular, já vem outra versão, aí você já larga aquele, já pega o outro e vai, né? Então, a questão da inovação, a inovação torna as coisas obsoletas, ultrapassadas, muito rápido, né? Por conta da inovação, as coisas se tornam obsoletas, ultrapassadas muito rápido. Tá? Outro desafio da era da informação é o chamado produto-consumo. Ou seja, o consumidor, esse produto-consumo é o consumidor cada vez mais interfere no processo de produção para que o produto saia do jeito que ele quer. Então, eu entro lá num site, eu vou comprar um carro, entro no site, eu mesmo já escolho o tipo de banco que eu quero no carro, eu já escolho os acessórios, eu já escolho. Então, cada vez mais o consumidor interfere diretamente na produção, na fabricação, no processo do produto.
Outro desafio da nossa era é o imediatismo. Tudo é para ontem, né, gente? Então, esse imediatismo é no sentido de que as coisas têm que ser em tempo real. Real. Outro desafio da era da informação é a globalização. Globalização, gente. O que é globalização? Quem que me fala? Vocês associam a que globalização? O que é que vocês entendem? Oi? É uma integração social, cultural, política. Também, Luiz Fernando. Exatamente. É quando elimina fronteiras. Tá certo. Globalização é isso, é essa eliminação das fronteiras. E aí, eliminando as fronteiras, a gente tem maior integração, né? Se bem que, se a gente observar, por exemplo, né, o bloco europeu, o bloco da União Europeia, por exemplo, né, eles eliminaram as barreiras, agora estão pondo as barreiras tudo de novo, né, com a saída do Brexit lá, dos países europeus, né? Tinham formado o bloco deles, a União Europeia, né? Então, a globalização é nesse sentido, de romper com as fronteiras, cada vez mais. Né? E outro desafio que predomina é a discordância. O que é essa discordância? Cada vez mais nós estamos percebendo a quantidade de conflitos que estão ocorrendo, seja entre países, né? Divergências de ideias. Então, o que predomina no nosso tempo é questões sociais, de conflitos, né? Então, a discordância também é uma característica que vem em cena a partir da década de 90. Certo? Então, olha só. Vocês, como os futuros gestores, né? Daqui a pouco vocês estão se formando aí. Um gestor, ele tem que ter em mente esses desafios. Ele não pode pensar em fazer a gestão de uma organização, de uma empresa, ou de uma organização, seja lá que tipo que for, desconsiderando esses desafios. O predomínio do conhecimento, o predomínio da digitalização, sumir com papel, né? O predomínio do ambiente virtual, tá? Da inovação. Então, são elementos, são desafios que o gestor tem que estar altamente aí antenado com relação a esses desafios, certo? Muito bem. Então, isso é o que caracteriza a nossa época, década de 90, né? E essas são as principais características da nossa época. E, diante desse cenário, com tanta novidade, com tanta mudança, com tanta tecnologia, com tantas máquinas inteligentes, né? Então, vem aí, nós temos também, a partir dessa década de 90, as chamadas soluções emergentes. O que são essas soluções emergentes? Ora, diante de um cenário de tanta mudança, incerteza, parará, o que a gente tem? Olha, tem algumas técnicas que as empresas passaram a usar muito para poder sobreviver nesse cenário.
Que técnicas que são essas? Olha, técnicas que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguma maneira. Elas são da década de 90 para cá, então vocês já têm o domínio em cima disso. Técnica conhecida como a reengenharia, melhoria contínua, qualidade total, benchmarking, equipes de alto desempenho e gestão de projetos. Vocês já ouviram falar de alguma coisa disso aqui, não ouviram? Reengenharia, alguém já ouviu falar de reengenharia? Sim ou não? Qualidade total. Alguém já ouviu falar? Qualidade total? Sim ou não? Ô, pessoal, onde vocês estão? Oi? Vamos lá? Pode falar. Esse não, professor. Não te ouvi, Diogo. O que é? Esse eu não tinha ouvido ainda, tirando engenharia, professora. Ah, tá. Da reengenharia. E qualidade total, você já ouviu falar, Diogo? Qualidade total. Vamos lá, então, conhecer essas técnicas. O que é que elas trazem de importante para nós? Bom, a primeira técnica aí é a chamada melhoria contínua. O que é essa melhoria contínua? Ela é usada para fazer mudança na organização. E lógico, você não tem como fazer mudança na organização se você não mudar as pessoas. Então, a melhoria contínua, ela é uma técnica onde eu vou ter um grupo de colaboradores, de funcionários, preocupados com a busca da melhoria na organização, e esse grupo é responsável por encontrar soluções para resolver os problemas. Então, essa melhoria contínua, dentro dela, é que eu tenho os chamados CCQs, Círculos de Controle de Qualidade. Esses CCQs, Círculos de Controle, são grupos de colaboradores voluntários e eles se reúnem toda semana para discutir e resolver os problemas que ocorrem na empresa. Então, ele é um grupo preocupado com a melhoria contínua. E essa ideia de melhoria contínua, ela também está associada ao que a gente chama de Kaizen. Alguém já ouviu falar dessa técnica japonesa chamada Kaizen? Alguém já ouviu falar? Em Kaizen? Não, a Carla não. Ninguém ouviu falar dessa palavrinha? Kaizen. Ninguém nunca ouviu falar? Kaizen. Ela é uma técnica japonesa, ela é de melhoria contínua. Não, Luiz Fernando. Ela é uma técnica de melhoria contínua, onde Kai quer dizer mudar. E Zen significa para melhor. Então, Kai é mudança e Zen, melhor. Ou seja, é fazer sempre melhor. Kaizen é isso. É uma técnica onde, através desses grupos de melhoria, os problemas vão para esses grupos e eles têm que buscar a solução. Né? Muito bem.
A outra técnica é a famosa qualidade total, né? E essa qualidade total, ela também está focada na melhoria contínua, certo? Mas, enquanto aquela melhoria contínua do Kaizen que nós vimos, enquanto ela está aplicada no nível operacional, né, no chão de fábrica, a qualidade total, ela está por toda a empresa, desde do gerenciamento, começa na gestão. Então, a ideia de qualidade total, né, ela vem desse TQM, que é uma sigla em inglês, Total Quality Management, TQM, e é um conceito que atribui às pessoas, e não somente aos gerentes e dirigentes, o alcance dos padrões de qualidade. Então, qualidade tem que começar lá em cima, desde do gerenciamento. Essa ideia de qualidade total, essa técnica, ela está associada a algumas outras técnicas. Uma das técnicas é o chamado downsizing. Gente, vocês vão se preparando, porque o que tem de expressão em inglês na gestão, em administração, tem muita expressão em inglês, tá? Então, uma das técnicas aí como que chama? Uma das técnicas dentro da qualidade, a qualidade total é uma técnica focada na qualidade desde o gerenciamento, não só no operacional. E uma das técnicas dentro da qualidade é o downsizing. O que é esse downsizing? Em inglês, o que quer dizer down? Vocês sabem? Down. Diminuir e sizing. Size, né? É tamanho. Então, o que é o downsize da empresa? Eles falam no downsize como enxugamento. Como é que você faz o enxugamento? Enxugamento. É diminuir o tamanho da empresa. Diminuir o tamanho. Então, esse downsize, como é que você vai fazer esse enxugamento? Como é que você vai diminuir o tamanho? Pondo um monte de gente na rua. Foi, da década de 90, foi um dos maiores índices de desemprego por conta dessa técnica do downsize. Você informatiza tudo, você coloca máquinas inteligentes para fazer as coisas. O setor que você tinha 10 funcionários, você vai ter um só, né? E você, então, enxuga o tamanho da empresa. Diminui o tamanho da empresa. Então, essa é uma das técnicas. Fazer o downsize, o enxugamento, reduzir os níveis de hierarquia, né? Reduzir as operações ao essencial, que é o core business do negócio, né? Outra ideia, outra técnica que vem junto dentro da qualidade total, além do downsize, do enxugamento, diminuir o tamanho da empresa, é o outsourcing. O que é esse outsourcing? O outsourcing é a famosa terceirização. Quem que explica para mim o que é essa terceirização? Outsourcing.
a terceirização. Só tem um O. O meu saiu com dois Os, é um só. Out quer dizer fora. E o sourcing quer dizer recursos. Ou seja, é pegar recursos de fora, é terceirizar. Terceirizar. Quem que é que vai explicar para mim como que é esse negócio de terceirização? Quem explica? Como que é a terceirização? Terceirização vem de setor terciário. O setor terciário cuida do quê? Serviços. Isso, Giovana, prestação de serviços, terciário. Então, o que é a terceirização, Giovana? O que você acha que é? É quando você contrata um serviço por uma empresa ao invés de contratar um empregado para fazer isso. Perfeito, belezinha, Giovana, é isso mesmo. Terceirização, você contrata uma outra empresa que ela vai ter o pessoal lá e vai te prestar o serviço. Em vez de você contratar funcionário, você não vai contratar ninguém, né? Você vai ter um contrato com essa outra empresa que fica responsável pelo recurso humano. E ela vai prestar serviço, mas prestar serviço do quê? Pode ser serviço de segurança, pode ser serviço de limpeza, pode ser serviço de oferecer alimentação para os funcionários, pode ser, tem serviço de vários jeitos. Hoje, o que predomina de prestação de serviço, nesse sentido aí de terceirizar, é brincadeira. Tem muito, muito, muito serviço terceirizado. Certo? Muito bem. Então, dentro dessa ideia da qualidade total, vocês têm o downsize, enxugamento, vocês têm o outsourcing, que é essa terceirização, uma outra empresa vai prestar o serviço para a sua empresa, e vocês têm o famoso just-in-time. E agora? Já ouviram falar em just-in-time? Eu acho que já. Alguém já ouviu falar? Eu lembro que eu vi alguma coisa desse tipo quando estudei toyotismo na escola. É isso mesmo, começou lá essa ideia. Começou lá. Então, o que é o just-in-time? Era a produção só a tempo. E que jeito que é essa produção só a tempo? Com o mínimo de estoque possível. Ou seja, no just-in-time, nós vamos ter uma prestação de serviço ou uma produção praticamente sem estoque. Ou seja, você vai produzir de acordo com a encomenda que você recebe. Quer dizer que você não vai ter estoque nem de matéria-prima e nem estoque de material, de recursos, de matéria-prima e nem de produto acabado parado. Não tem material parado. Não tem matéria-prima parada, estoque parado. Por quê? Porque você produz sob encomenda.
No just in time, sua produção é praticamente sob encomenda. Então, se você recebe a encomenda para fazer 10 cadeiras, você vai lá e vai comprar a matéria-prima só para as 10 cadeiras. E você vai fazer as 10 cadeiras e já vai entregar para o consumidor. Não tem estoque parado. Não tem matéria-prima parada e nem produto parado. Então, a ideia do just in time, ela dá essa ideia, né? Que é produzido no momento exato, né? É produzir bens e serviços exatamente no momento em que eles são necessários. Você não vai produzir antes para que não se transforme em estoque, porque você quer evitar estoque. E você também não vai produzir para depois, para o seu cliente também não ter que esperar. Então, é uma produção praticamente sob encomenda. A ideia do just in time é zerar com estoques. Muito bem. Então, como soluções emergentes, vocês têm aí a técnica da melhoria contínua com os CCQs, Círculos de Controle de Qualidade, e o Kaizen, que é a melhoria contínua. Vocês têm a qualidade total, envolvendo o downsizing, o outsourcing e o just in time. E agora vocês têm a outra técnica, que é a famosa reengenharia. E agora, o que seria essa reengenharia? Vocês têm que lembrar em reengenharia numa mudança radical do processo. Pessoal, por exemplo, vocês lembram aquela época que tinha aquele monte de cortadores de cana? Lembra disso? Um monte de pessoas que trabalhavam no corte de cana ou na colheita de café. Vocês lembram disso? Sim, Aí, fria. isso. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que faz hoje? As máquinas fazem o lugar das pessoas. A máquina faz o lugar das pessoas. Né? Se não me engano, uma cortadora, sei lá, colhedeira, sei lá o que, de cana, substitui 60 homens. Uma máquina faz o serviço de 60 homens. Isto é reengenharia. É uma mudança radical no processo, no jeito com que vocês fazem as coisas, o processo. Reengenharia é essa mudança radical. Então, hoje a máquina, ela faz serviço de 60 homens. Ela colhe, né, o que 60 homens fariam. Uma máquina. Isso é reengenharia. O banco, caixa eletrônico, home banking, reengenharia. Né? Antes você queria saber seu saldo, seu extrato, você tinha que ir lá no banco para pegar saldo, pegar extrato. Né? E hoje você faz da sua casa, do home banking. Hoje você faz lá no caixa eletrônico. Então, a reengenharia é isso. Ela está associada a essa ideia de mudança radical no processo, no jeito de se fazer as coisas. Então, as características dela, ela é uma mudança radical, drástica, ela destrói o antigo, drástica, e o foco está nos processos, no jeito como as coisas são feitas.
Muito bem. Então, melhoria contínua, qualidade total, reengenharia e agora o famoso benchmarking. Alguém já ouviu falar nisso? Em benchmarking? Sim ou não? Benchmarking. Não, não, não. Nem a Giovana, nem a Carla, nem o Luiz. Vamos lá. Quando vocês verem essa palavrinha, benchmarking, lembra no concorrente. O que quer dizer o benchmarking? Por que vocês têm que lembrar no concorrente? Porque é uma técnica onde você vai ter que observar o que é que o seu concorrente está fazendo melhor que você. Antigamente, a gente falava que o benchmarking era copiar as melhores práticas do concorrente. Tá? Então, a ideia é justamente nesse sentido, né? Você conhece seu produto, você conhece o seu serviço, aí você tem que conhecer o produto e o serviço do seu concorrente, verifica quem é o melhor, você é melhor ou seu concorrente é mais forte que você? Avalia os pontos fortes e fracos, seu e dele. Veja como deve trabalhar daqui em diante e meça os resultados. Então, o benchmarking, ele faz isso. Você tem que estar de olho no seu concorrente, verificar no que você é melhor que ele, no que o seu concorrente é melhor que você, e aí você tem que fazer as melhorias para você ter condições de competir com ele, ou superar ele. Certo? É nesse sentido. Muito bem. E aqui nós temos, então, a penúltima técnica. Né? Nós falamos da melhoria contínua, da qualidade total, da reengenharia, benchmarking. A outra técnica são formar equipes de alto desempenho. Como que você consegue pessoas com alto desempenho? Quando você consegue a participação delas. Comprometimento. Quando as pessoas se envolvem. Né? E aí, então, com esse envolvimento, você consegue respostas rápidas para as mudanças. Então, as equipes de alto desempenho, o que é que elas têm? Participam muito, participação, responsabilidade, clareza, interage, flexibilidade, foco, criatividade e rapidez, velocidade. Certinho? E vamos, então, para a nossa última técnica, né? Ou a nossa última técnica que pode proporcionar solução aí diante das mudanças. É realizar a chamada gestão de projetos. O que é essa gestão de projetos? São trabalhos únicos e temporários, né? Ele fica concluído quando os objetivos são alcançados e, logicamente, um trabalho desse, ele é bem sucedido quando ele excede as expectativas dos stakeholders. Que são stakeholders? Vocês sabem?
Vocês sabem dizer o que são os stakeholders? Sim ou não? Ah, tá. A Giovana já ouviu falar, não lembro. Falou em stakeholder, lembra em pessoas ou grupos de pessoas. São todas as pessoas que são afetadas pelo que a empresa, acionários são stakeholders, acionista é um stakeholder, fornecedor é um stakeholder, pessoas que influenciam a sua empresa ou são influenciadas por ela. Ok? E para a gente terminar hoje, então, só para acrescentar aí, a partir daí, nós temos, então, a partir dessa década de 90, o aparecimento do chamado CEO dentro das empresas. O CEO é a sigla que está em inglês, né? Chief Executive Officer. E esse CEO representa, né, designa a pessoa de mais alta responsabilidade ou autoridade numa organização. Então, ou ele é presidente, ou ele é o principal executivo, ou ele é o diretor-geral, ele tem um alto cargo lá dentro da empresa. Então, ele é chamado de CEO. E esse CEO ainda, vocês podem ouvir falar no board, que quer dizer o proprietário da empresa, né? O CEO, que ele cuida das estratégias, e o staff. Staff quer dizer assessoria, aconselhamento, né? O staff faz o papel de assessor. Com 4 S, o assessor. Gente, eu vou parar aqui hoje. Depois a gente continua com a nova lógica das organizações, tá? Eu vou fazer a chamada e nós vamos encerrar aqui hoje. Então, o que é importante? É importante que vocês tenham em mente que a década de 90, né? Ela intensifica, não é que não existia, mas passou a intensificar a questão das tecnologias, né? Ela marca a era da informação com as máquinas pensantes, né? As máquinas que tomam decisões, certo? Diante desse cenário, os 12 desafios que nós já comentamos, digitalização, virtualização, redes, globalização, os desafios que isso. E agora que eu acabei de falar, algumas das técnicas para a gente poder sobreviver nesse cenário dessas mudanças, né? Técnicas de melhoria contínua, de qualidade total, reengenharia, benchmarking, equipe de alto desempenho e gestão de projetos. Tá bom por hoje? Tranquilo? Vou fazer a chamada. Belezinha, então. Vamos lá. Andriele, tá aí? Deixa eu abrir aqui meu chat, porque às vezes... Oi? Ah, no chat, deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Boa noite, Andriele, tá presente. Beatriz. Presente. Belezinha. Bruna Lopes. Bruno Ferreira. Elvira. Tá aqui, presente. O Gabriel. Professor, o Gabriel apertou no chat. Quem?
Ah, o Gabriel? Gabriel Inácio. Tá. Aqui. Quem que era o Bruno? O Bruno Moura. Bruno Moura está aqui, está presente. A Ellen, presente. Cauane. Lucas Felipe. A Cauane está presente. Lucas Felipe. Marco Alan. Presente. Bezinha. Nayara. Presente. Aqui. Raira. Belezinha. 16. Carla. Presente. Aqui. Diogo. Presente. Everton. Everton não. Giovana. Presente. E Isabela. Isabela. Letícia. Luiz Fernando. Presente. Aqui. Deixei de chamar alguém? Cauane está presente. Deixa eu ver. Não, né? Chamei todos. Então, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. E até mais. Boa noite, professora. Boa noite, bem.